Colorismo é esse jogo social complexo que vai dar vantagens e acessos a depender da sua proximidade ou afastamento do fenótipo e do tipo africano. Eu vou tratar um pouquinho rapidamente do conceito de colorismo. O colorismo é um conceito que visa tentar lançar luz às complexidades das relações raciais e sociais no Brasil. E é preciso entender o racismo não como uma ideologia, mas como um tipo de consciência histórica que muda e se desloca no espaço e no tempo, tal qual nos ensinou Carlos Moore no livro importante chamado Racismo e Sociedade. É preciso dizer também que o racismo é uma tecnologia que engloba toda a vida social a fim de garantir para uma determinada raça os acessos prioritários dos meios sociais, culturais, simbólicos dispostos em uma determinada sociedade. Racismo é o que se é preciso fazer, se movimentar na vida social para que um grupo racial sobreponha o outro grupo racial tenha melhor acesso, melhores condições de vida e manutenção do seu estilo de vida em comparação a outros. Isso se dá de várias formas na história, escravidão e tal. O Brasil abole a escravidão em 88, 89 vem a República e começa a forjar a ideia de nação brasileira, o que seria a nação brasileira. E no século XIX, a ideia de nação, de progresso, civilidade, avanço, está intimamente ligada com a condição racial que compõe um território. Se esse território, se esse povo, ele é branco, ele é superior, civilizado, tende ao progresso. Se for preto, tende à barbárie, tende à incivilidade, tende à falta de progresso. E o Brasil era um país extremamente mestiço, negro mestiço. E a solução que o Brasil dá para isso é trazer imigrantes e a eugenia como constituição, como parte da Constituição, como parte do objetivo nacional. O que é a eugenia? A eugenia é o clareamento da população brasileira. Então, você tem o branco como superior, como símbolo da humanidade, e uma escala até o negro africano como a base da sociedade, o mais bárbaro, o menos inteligente, o mais criminoso e tal. O colorismo é o jogo dessa nuance. Quanto mais perto do branco você está, mais perto desse ser puro, desse humano purificado, desse humano civilizado. Quanto mais perto da base, quanto mais perto de África você está, mais você está perto da barbárie. Então o colorismo é esse jogo social complexo que vai dar vantagens e acessos a depender da sua proximidade ou afastamento do fenótipo e do tipo africano. E aí existe uma complexidade de relações sociais que partem a partir daí. O Dubois, por exemplo, vai cunhar um termo importante que é o salário psicológico, né? Ao comparar trabalhadores pretos e brancos explorados, mas os brancos vão ter um ar de superioridade acessado e possibilitado pelo código de poder, que é a brancura. E a cor da pele não serve para essencializar diferenças humanas. Só que as categorias morfofenotípicas, quer dizer, as categorias de cor, branco mais branco, essas categorias homem branco e homem negro, são marcações operativas de uma lógica de domínio. Esse jogo hegemônico só é evidente dentro de um contexto de memória escravagista. É a memória do escravo, é a memória do escravagismo que faz essa marcação tão clara. Há, portanto, um abismo muito grande entre dizer que não existe raça, que o racismo, portanto, está condenado ao desaparecimento, e a prática das relações sociais, onde isso existe, continua existindo dentro da relação social. Portanto, uma diferença muito grande entre o reconhecimento intelectual abstrato da diferença e a prática. Na prática, o racismo existe e continua a existir. Na minha infância, eu me recordo de ter acreditado, muito fielmente no mito da democracia racial. E isso foi uma desconstrução que eu fiz já na vida adulta. E hoje, eu fico pensando, se eu tivesse entendido o meu lugar na sociedade, se eu tivesse me entendido, construído a minha identidade como uma mulher negra de pele clara, será que eu teria evitado muitos problemas e as consequências que isso causou na minha vida? Será que isso poderia ter sido amenizado de alguma forma? Então, pensando nisso também, é que eu criei o Clubinho Preto, para que as crianças elas consigam se enxergar, elas consigam se ver
Então vai para muito além da representatividade. É importante para que a criança entenda e conheça, né, a sociedade na qual nós estamos inseridos. É claro que a gente faz isso com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas é muito importante, né? Eu prefiro que o meu filho tenha uma educação e ele tenha um entendimento da pertença racial dele, né, que ele se entenda como um menino negro, já a partir da infância, que ele tenha orgulho das suas raízes, da sua origem, né, da nossa cultura. Eu prezo muito por isso hoje, porque eu sei a falta que fez isso na minha vida, né, na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente precisa ter esse entendimento a partir da infância. Eu vejo muitas pessoas com uma trajetória parecida com a minha, de um letramento racial tardio, já na vida adulta, e as consequências que isso acarretou, né? Tanto para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida profissional também, né? Para as suas carreiras. Então, eu entendo que esse é um processo que ele deve começar na infância, né? O colorismo, ele, para nós, pessoas negras, ele precisa ser um assunto abordado desde a infância, mas principalmente que a gente entenda a nossa pertença racial, né? O mercado de trabalho, né? O nosso fenótipo, ele já coloca o nosso lugar, ele já demarca o nosso lugar na sociedade. E muitas vezes a gente só vai perceber isso em situações de trabalho, né? Ou em situações onde nós estamos em espaços que não são normalmente os espaços onde a gente frequentou, onde a gente esteve durante a nossa infância, a nossa adolescência. Então a gente chega na vida adulta sem essas ferramentas para lidar com o racismo aqui no Brasil, né? Que parte desse mito da democracia racial.